Vamos discutir com você autoestima. Gostando mais de você. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. Esta é a verdade. Infelizmente, do modo como nós somos criados, com as repreensões que nós recebemos na infância, estudos feitos mostrando que colocando microgravadores em crianças de 4 anos de idade, para cada elogio eles recebem 9 repreensões. A psicologia moderna mostra que para cada repreensão ser anulada do seu cérebro, você precisa de 7 elogios. E para cada elogio você recebe 9 repreensões durante a sua infância. Imagina o que vai acontecendo com a sua autoestima. Não só isso, você escuta muito não. Até a idade de 8 anos você escuta 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Que às vezes naquela época é importante, mas que depois, mais tarde, não tem significado nenhum. Mas você carrega aquilo com você. Conclusão, você chega à idade adulta com a autoestima lesada. Como você tem que continuar vivendo, o que você faz? Você arruma um mecanismo de compensação. Você cria uma máscara. Só que toda compensação traz deformação. Então você termina deformado psicologicamente de uma forma ou de outra. Então o que nós mostramos que a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a gostar de você. Você tem que melhorar a sua autoestima. O seu desempenho nunca será maior do que a sua autoimagem. Então, à medida que você melhora a sua autoimagem, você melhora o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. O bonito disso tudo é que essa autoestima, ela foi codificada no seu cérebro linguisticamente. E do mesmo modo que ela foi codificada linguisticamente, ela pode ser descodificada linguisticamente. Ou seja, você não precisa morrer com a autoestima que você tem, você pode melhorá-la. E você melhora essa autoestima entendendo como que essa autoestima é estruturada em você. O cérebro tem 10 bilhões de células, 100 trilhões de conexões nervosas. E é dividido basicamente em 2 partes, esquerda e direita. O cérebro esquerdo tem funções diferentes do cérebro direito. E existe uma estrutura que liga um hemisfério ao outro. O que acontece é que os indivíduos, de um modo geral, costumam usar muito uma parte do cérebro sem usar a outra. E se você não tiver acesso ao seu hemisfério direito, vai ficar muito difícil você recodificar a sua autoestima, porque ela está ligada ao que nós chamamos na neuroanatomia de sistema límbico. Então eu vou mostrar para você como que você entra nesse hemisfério direito e você consegue melhorar a sua autoestima. Um passarinho para voar precisa de 2 asas. Você nunca vai ver um passarinho voando com a asa só. Um indivíduo, para ser bem sucedido, ele tem que aprender a trabalhar com as 2 partes do cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é verbal, ele é lógico, ele é matemático, ele é digital, ele é objetivo. O hemisfério direito, ele é holístico, ele é não verbal, ele é emocional, ele é global. O hemisfério esquerdo ele consegue ver a árvore, mas ele não consegue ver a floresta. O hemisfério direito ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então você precisa trabalhar com os 2. Enquanto você aprende a trabalhar com esses 2, que infelizmente na escola você não aprendeu, porque a educação no mundo ocidental é orientada predominantemente para o hemisfério esquerdo, então você tem pouco acesso ao hemisfério direito, e 99% do seu poder está a nível inconsciente, porque o hemisfério esquerdo é apenas a ponta do iceberg. Porque o poder, 99%, está no hemisfério direito, está a nível inconsciente. Se você não tem acesso a isso, você não tem acesso a uma grande parte do seu poder pessoal como ser humano. E além disso, você não consegue recodificar coisas que você codificou na infância. Então eu vou lhe mostrar como isso funciona e como você consegue penetrar nesse hemisfério direito e fazer uma modificação nessa estruturação. E com isso, a sua autoestima vai mudar. No momento que a sua autoestima mudar, o seu desempenho vai mudar, ou seja, você vai melhorar o seu dia a dia. E com isso, a sua vida vai melhorar. Então vamos trabalhar nisso. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você, para entrar no hemisfério direito, os seus músculos têm que estar relaxados. Você não consegue entrar no hemisfério direito com a musculatura contraída. Então você tem que aprender um processo de relaxamento. Nem que seja um relaxamento de 3, 4 minutos. Mas você tem que aprender a dar uma desligada,
As grandes ideias no mundo vieram do hemisfério direito. Como que o Einstein descobriu a teoria da relatividade? Ele estava deitado numa rede e de repente ele se imaginou viajando num raio de luz e descobriu a teoria da relatividade. Como que Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes? Ele estava deitado numa banheira, tomando banho, e de repente a ideia veio, e ele correndo nu na rua, eureka, 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 achei, achei, achei. Porque o jeito como Arquimedes descobriu o princípio de Arquimedes é porque ele trabalhava para um rei, e o rei deu a ele a incumbência de descobrir se a coroa que o rei tinha ganho de presente era uma coroa totalmente de ouro, ou se tinha prata misturada, mas ele tinha que descobrir isso sem destruir a coroa. E ele levou essa ideia para a banheira, ele tomando banho, de repente ele descobriu como que ele conseguiria fazer isso sem destruir a coroa. E daí veio o princípio de Arquimedes. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as grandes ideias vêm desse hemisfério direito. E você geralmente tem que estar num processo de relaxamento para que você penetre nessa parte do seu inconsciente que representa 99% do seu poder. Às vezes, em momentos de dificuldade na sua vida, você já entrou nisso. Tem um caso interessante que eles contam de uma senhora que dirigia numa estrada do Texas. Ela dirigia uma picape e a picape furou o pneu. E ela foi trocar o pneu da picape. E nisso que ela estava trocando o pneu, o macaco desceu de novo. Só que ela não percebeu, ela tinha um filho de 4 anos de idade, que saiu da cabine e entrou debaixo da picape. Na hora que o macaco enguiçou, o menino ficou preso debaixo da picape. Ela foi lá e levantou essa caminhonete. Ela com 50 quilos. Mas de onde que vem essa força? Vem do inconsciente. Do mesmo modo que essa força física foi gerada dessa parte do cérebro, dessa situação difícil, existe uma força mental também que vem do inconsciente, que você consegue despertá-la. Uma outra técnica importantíssima para você desenvolver a sua autoestima é a habilidade de visualização. Você ter essa habilidade de visualizar as coisas. Uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se aquilo realmente aconteceu ou você só pensou. Eles fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, onde eles pegaram um grupo de 30 estudantes, dividiram em 3 grupos, A, B, C, mas antes de dividir em grupos, eles pegaram os 30 estudantes, deram 10 balas, uma pistola para cada um, colocaram um alvo e cada um deu 10 tiros. E eles marcaram o placar. Depois, aleatoriamente, eles dividiram os estudantes em 3 grupos, A, B e C. O grupo A viria ali 5 vezes por semana, 20 minutos por dia, durante 6 semanas, praticando atirar no alvo. O grupo B faria a mesma coisa, ou seja, 5 vezes por semana, 20 minutos por dia, durante 6 semanas, com a finalidade de ficar ali imaginando que estava atirando, só imaginando, não tinha revólver na mão não. O terceiro grupo viria ali e ficaria ao mesmo tempo conversando, batendo papo. 6 semanas depois eles foram retestados. O grupo que usou o revólver para praticar melhorou no placar 83%. O grupo que só usou a imaginação melhorou 82%. O grupo que não usou nada, nem o revólver, nem a imaginação, não melhorou absolutamente nada. Provando que o revólver era nada mais, nada menos um instrumento para você imaginar, para você focalizar a sua mente. Olha o poder da visualização, é impressionante. E isso não é ensinado na escola. Você pode modificar muita coisa dentro de você à medida que você aprende a visualizar. O processo simples que eu ensino é o seguinte: você pega uma maçã na mão esquerda, uma laranja na mão direita, coloca na altura dos seus olhos, fecha os olhos, imagina a laranja e a maçã. Se você tem dificuldade, você abre os olhos, dá uma coladinha, torna a fechar, e com isso você vai começando a treinar, que é uma habilidade que você tem que treinar. A outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você sorrir. Existe uma conexão entre a musculatura da boca e o cérebro, e na hora que você sorri, se você estiver sorrindo mesmo forçado, libera um hormônio chamado beta-endorfina, e esse hormônio lhe faz bem. As pessoas que sorriem mais, de um modo geral, vivem mais. Você pode ir num lobby de um hotel, fica na saída de um elevador, quando sai um casal, por exemplo, você vai ver que o homem sai de cara feia, a mulher sai sorrindo. Você sabe que as mulheres vivem 8 anos e meio a mais do que os homens. Então, o sorriso é muito importante para facilitar a sua autoestima. Outra coisa importantíssima para desenvolver a sua autoestima é você entender que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da sua cozinha, sai água. A água vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio vai para o mar.
Água vai para a água. Ódio vai para quem tem ódio. Amor vai para quem tem amor. É verdade? Sucesso vai para quem tem sucesso. Não é verdade? Sucesso vai para quem tem sucesso. Então é importante, de vez em quando, você parar e você começar a analisar o seguinte: quais foram os grandes sucessos que eu tive na minha vida? O que eu fiz até hoje de importante? E no momento que você começa a se concentrar naquilo que você fez de importante, você vai perceber o seguinte, que trazendo aquela imagem para o seu cérebro de sucesso, aquilo vai atrair mais sucesso. Interessante, né? Aquilo vai atrair mais sucesso. Semelhantes atrai semelhantes. Outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você ter essa habilidade de entender que falha faz parte do processo. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Então, tudo que você vai fazer na vida, entre a sua realidade e a sua visão, vai ter etapas. Essas etapas, às vezes você não vai fazê-las certas da primeira vez. Mas não existe o errado, existem etapas. Conta-se que uma vez um amigo do Thomas Edison estava conversando com ele e disse: "Ô Thomas, eu não entendo o que você faz. Você já testou 10.000 substâncias e elas não funcionaram para você criar essa lâmpada incandescente que você está criando. Por que você não desiste? Já errou 10.000 vezes." Thomas Edison disse: "Não, você está enganado. Eu não errei 10.000 vezes. Eu excluí 10.000 coisas que não funcionam. Ou seja, eu usei isso como etapa." A outra coisa importante para você desenvolver a sua autoestima é você ter a habilidade de doar-se. Fazer coisa independente de dinheiro. Fazer coisa pelo prazer de fazê-la. Eu não tenho nada contra o dinheiro. Eu trabalho nisso, com livro de prosperidade, etc. Mas eu acho que você tem que fazer as coisas na vida, às vezes, independente do interesse financeiro. Só pelo prazer de manifestar aquilo no universo. E aquilo lhe dá uma satisfação tão grande que você desenvolve a sua autoimagem com isso. Outra característica importante do desenvolvimento da autoestima é o seguinte: se você vive em terreiro de peru, não espere voar com águias. É verdade? Se você vive em terreiro de peru, não espere voar com águias. Se os seus amigos são amigos negativos, que puxam você para baixo, é muito difícil você deslanchar na vida. Já é difícil nadar contra a correnteza, principalmente com peso no pescoço. Então é importante você entender que você tem que procurar amizades de pessoas do seu nível ou melhor do que você. Porque você terá espelho, você terá pessoas para você modelar, imitar e, consequentemente, crescer. Se você se liga a indivíduos que estão pior do que você, o que vai acontecer é que vão puxar você para baixo. Então, se você vive em terreiro de peru, é muito difícil você aprender a voar com águias. E, finalmente, uma característica importante na autoestima são as suas qualidades. Você tem que sempre focalizar naquilo que você é bom e não naquilo que você é ruim. Se você tem 1,70 m, você nunca vai ser um excelente jogador de basquete. Por mais que você pratique, você pode praticar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você nunca vai ser um excelente jogador de basquete. Por quê? Sua altura, tendo 1,70 m, não é uma qualidade para jogar basquete. Você tem que procurar aquilo que você é bom e você capitaliza naquilo que você é bom. São Tomé dizia o seguinte: eu preciso ver para crer. Na minha opinião, São Tomé estava um pouquinho enganado. Eu acho que você precisa crer para ver. Tudo que aconteceu de importante no universo, todas as descobertas importantes, elas ocorreram antes de quem inventou vê-las. Ele viu primeiro na mente. Então, se você tem que ver para crer, pouca coisa vai acontecer na sua vida, que você tem que sempre presenciá-la primeiro para depois imitá-la. Você já pensou se todo brasileiro tivesse essa atitude? Eu só acredito que a crise brasileira vai passar o dia que ela passar. E todo mundo falasse do mesmo jeito, todo mundo ia ficar de braço cruzado esperando essa crise passar. É verdade? Então o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que crer para ver. Este é que é o segredo. Você tem que acreditar primeiro e depois colocar em prática. Porque tudo que acontece no universo físico primeiro aconteceu na mente de alguém. Essa é a grande verdade. É muito importante você entender isso. E essa credibilidade, às vezes você é bloqueado pelas mensagens negativas que você recebeu durante a infância. Eu faço uma analogia muito interessante, é o seguinte: imagine aí você, imagine um jarro
Você põe uma pulga dentro desse jarro e você tampa o jarro. Imaginou? Agora, a pulga não vai gostar de ficar nesse jarro. Ela vai pular para sair do jarro. Então ela pula, ela bate na tampa, volta, bate, volta, bate, volta. Chega uma hora que a pulga vai cansar. Então ela vai pular mais baixo um pouquinho. Quando a pulga começar a pular mais baixo um pouquinho, você pode ir lá e destampar a tampa do jarro, que a pulga nunca mais vai pular fora do jarro. Você não acredita? Faça a experiência aí para você ver o que vai acontecer. Mas você não precisa fazer a experiência. Você está lembrado como é que eles treinam o elefante no circo? Eles pegam um elefante bebê, amarram uma corda no pescoço dele, amarram numa árvore. O elefante tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, até que o elefante desiste. No momento que o elefante desistiu, ele agora está condicionado. Quando ele é adulto, agora a única coisa que o palhaço tem que fazer é amarrar uma corda no pescoço dele e amarrar na perna do tamborete. E ele continua pensando que ele está amarrado numa árvore. Interessante, né? Porque ele está condicionado. Você não precisa ir ao circo. Olhe no espelho. É verdade. Tem muita coisa que você foi condicionado que hoje está obsoleto. Quando você tinha 7 anos de idade, sua mãe disse, não atravesse a rua sozinho. Perfeitamente. Quando você tinha 7 anos, aquilo era importante. Agora já não é tão importante. Agora você tem que atravessar sozinho. Bom, isso aí você já superou. Mas existem muitas outras crenças, muitas outras limitações que foram impostas pelos seus pais em você, com a melhor das intenções, que estão lhe bloqueando, estão bloqueando essa sua habilidade de crer para ver. É isso que você tem que aprender a desenvolver, porque o seu cérebro trabalha ciberneticamente. O que é isso? Para quem não sabe o que é cibernética, cibernética é a disciplina que estuda sistemas autônomos. Se você coloca um termostato no ar-condicionado de uma sala, e vamos supor que você coloque 22 graus Celsius, a temperatura da sala vai ficar mais ou menos em torno de 22 graus Celsius, independente da temperatura lá fora. E como que isso vai ser feito? Vai ter um sensor que vai detectar a temperatura da sala e vai dizer o ar-condicionado para ligar ou desligar. Então, quando eu coloco um termostato no ar-condicionado de uma sala, eu coloquei inteligência numa máquina. O ar-condicionado passa a pensar em ligar e desligar independente da minha interferência. O seu cérebro funciona do mesmo jeito. Você tem termostatos. Você tem um termostato para dinheiro. Você tem um termostato para saúde. Você tem um termostato para amizades. Você tem um termostato para vida profissional. Você tem um termostato para vida familiar. E você vai obter no seu dia a dia mais ou menos aquilo que você tem no seu termostato. Você quer mudar o seu dia a dia? Mude o seu termostato. Eu tenho uma história interessante do indivíduo, uma história verdadeira nos Estados Unidos. O indivíduo era um corretor de imóveis. Ele vendia imóveis. Era um brilhante, um cara de boa aparência, boa inteligência, boa educação, boa comunicação, conhecia o assunto. Mas, infelizmente, quando chegava no fim do ano, ele juntava o que ele tinha ganho, ele faturava $30 mil por ano, que nos Estados Unidos não é muita coisa. E ninguém conseguia entender, um cara tão brilhante na profissão dele, como ele conseguia ganhar só $30 mil por ano? Um dia ele foi hipnotizado, e durante a hipnose, descobriu-se que quando ele tinha 7 anos de idade, o pai dele tinha falecido. E a companhia para a qual o pai trabalhava teve uma festa, uma cerimônia, onde ele e a mãe foram convidados. E nessa cerimônia, o presidente da companhia fez um discurso e homenageou o falecido pai dele, dizendo o quanto tinha sido trabalhador, honesto, dedicado. E chamou ele e a mãe ao palco e deu para eles um envelope. E a mãe abriu o envelope e dentro do envelope tinha um cheque de $30 mil, que correspondia ao seguro de vida do pai. E aquele menino com 7 anos de idade, olhando aquilo, fez a seguinte decisão: um homem honesto, trabalhador, decidido, vale $30 mil por ano. Só que ele completou por ano. Agora, na idade adulta, ele agora trabalhando, ele faturava $30 mil por ano. Trazido de volta da hipnose. E usando essa tecnologia que eu estou discutindo aqui com vocês, ele reestruturou essa crença. Ele modificou essa percepção de realidade. No mês seguinte ele dobrou o que ganhava. No mês seguinte ele triplicou e assim por diante. Um ano depois, esse mesmo indivíduo faturava $1 milhão por ano. Levantando a mesma hora que ele sempre levantou, indo dormir a mesma hora que ele sempre foi dormir, fazendo o que ele sabia fazer: vender imóveis. O que mudou? Nada. O que mudou foi o
termostato dentro dele. Ou seja, o termostato para dinheiro mudou na vida dele. Então é como se você tivesse com letras invisíveis escritas na sua testa o quanto você vale. Está escrito aqui que você vale $10.000 na sua testa, invisivelmente. O universo vai entregar $10.000. Está escrito aqui que você merece um bom relacionamento, você vai encontrar um bom relacionamento. Então o segredo está em você ficar certo por dentro. E aí você vai ficar certo por fora. Não tem nada errado com o universo. O universo é um lugar abundante, paradoxal, feito para todo mundo ganhar. Só que você tem que estar certo. Porque se você não estiver certo, você muda de emprego, você muda de cidade, você muda de país. Você já percebeu que quando você muda de uma empresa para outra, o outro patrão, depois de 5, 6 meses, começa a parecer igual aquele antigo? Por quê? Você levou os seus problemas com você. Porque o indivíduo diz assim, se eu pudesse mudar dessa cidade para outra, eu resolveria o meu problema. Não, você não resolveria. Você não resolveria porque quando você muda, você leva você com você. Esse aqui é o problema. Se você pudesse deixar você na outra cidade, mas você leva você com você, e os seus problemas são internos, então eles serão manifestados na outra cidade, de uma forma diferente, com faces diferentes, com ambientes diferentes, mas serão manifestados. Este é o grande problema. Então o que você tem que entender, você tem que reestruturar de dentro para fora. Essa é que é a solução. A analogia que eu quero deixar para você nessa autoestima é a seguinte: imagine um jarro com bolas de várias cores dentro desse jarro. Imaginou? Imagine que tem vermelha, verde, amarela, e as amarelinhas são os problemas que você carrega com você na vida, as codificações negativas de infância, etc. Você tem 2 modos de você eliminar essas amarelinhas de dentro desse jarro. Uma delas, você vai lá e tira uma por uma das amarelinhas. Você pode fazer isso na psicoterapia, etc. A outra é você começar a colocar bolas vermelhas, verdes, bolas de outras cores dentro desse jarro, sob pressão, e automaticamente as amarelinhas serão eliminadas. Isso é um jeito de fazê-lo. Então começa a fazer planos, começa a estudar o que você quer fazer diferente, começa a valorizar mais o seu trabalho, valorizar mais a sua autoimagem, e com isso você vai notar que à medida que a sua autoimagem melhora, o seu desempenho melhora. Então esta é a primeira das 6 características importantes. Comunicação. Comunicação é... Olá, posso tomar 1 minuto da sua atenção? Eu quero falar do livro Saúde Brota da Natureza, da minha autoria. Esse livro é uma joia preciosa para quem o possui. Ele fez sucesso durante 34 anos. Porém, depois da 25ª edição, eu resolvi não mais editá-lo em gráficas. Fiz apenas o e-book. Então, é só encontrado na internet. Antigamente, esse livro era assim: Saúde Brota da Natureza. Depois da 25ª edição, eu reformulei, acrescentei muitos textos, e se fosse hoje imprimi-lo, ele ficaria assim, 2 volumes, com 134 páginas a mais. E imprimi para mim, que eu não lido muito com computador. Então, é uma preciosidade. E é um livro de cabeceira de muita gente. Trata de todos os assuntos, de qualquer problema sério que afeta a saúde humana, tem nesses livros. De tudo. É um livro que não poderia faltar numa família. E tem mais uma boa notícia. Diante da dificuldade financeira de milhões de brasileiros, eu resolvi colaborar também. Eu reduzi o preço do livro em R$30 por livro, no e-book. Ele vai custar agora apenas R$67. 67 reais. Até que a situação financeira do país melhore. De modo geral, que haja uma melhora visível. Então aproveite e presenteie a família, presenteie a si mesmo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Obrigado pela atenção.